17. Beleza, galera? Mais uma vez. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, atendendo aí ao pedido da maioria, né, galera, que pediu muito analítica mesmo. Obviamente, esse seria um assunto que eu gostaria de trabalhar, né? Então, na nossa última aula, a gente trabalhou com áreas de figuras planas e sólidos, revisou muita coisa mesmo, né? E agora a gente trabalha com analítica, né? Eu ainda tive uma primeira revisão que eu trabalhei outros conteúdos também, né? Foi um listão aí com bastante coisa que a gente trabalhou. E agora a gente trabalha com analítica. As primeiras questões que eu selecionei foram algumas questões assim, para dar uma relembrada em muitos detalhes. Então tem até se uma questão ITA aí, né? Pode até se assustar um pouquinho por causa do nome, mas pô, é uma questão tranquila, né? Só para a gente ter uma visualização melhor de algumas situações, tá? Vou tentar zerar essa lista hoje. No nosso último encontro a gente quase conseguiu zerar, né? Esse nosso tempo aí, mas como é revisão, quero trabalhar da melhor maneira possível, bem detalhado, passo a passo aí pra gente não perder nenhum detalhe, não perder tempo também, né, galera? Tá bom? Sem demorar mais, vamos já começar a resolução da nossa lista aí. Beleza, galera, vamos lá? Podemos, né? Seguinte, questão 1. A menor distância entre as circunferências de equação, a primeira ali e a segunda é... Galera, primeiro, a gente provavelmente vai ter essa situação aqui, né? Uma circunferência aqui, outra circunferência aqui, e aí ele vai querer essa distância, correto? Beleza? Se nós tivermos essa distância entre os dois centros, beleza? E subtrairmos isso aqui e isso aqui, você concorda que o que sobra é essa distânciazinha? Porque ele quer a distância, não a distância entre os centros dela, tá? Ele não está pedindo a distância entre os centros da circunferência, está perguntando a menor distância entre elas. A menor distância entre elas é isso aqui, olha. Daqui até aqui, ok? Então, provavelmente, a gente vai ter essa situação. Ou seja, e aí, Bia... Um abração, um beijo. E não pode abraçar, esqueci de novo. Você já teve objetivo? Não tem problema. Ai, valeu. Eu sou muito e com óculos, né? Vai abafando, aí vai subindo, aí vai condensando, né? Aquela, não tem O Face Shield, eu quase caí com esse troço. Vocês não viram meu GIF, não? Rodando todos os grupos aí. Ele só levou um... Eu quase levei um tombo, cara. Ele estribufar na garota que estava sentada aqui, esmagar a garota daqui, tá? Porra, é sério, porque, tipo assim, dá reflexo, né? Aí, pô, fala daqui, fala dali, tipo... Vou deixar aqui pra você, tá bom? Tá show, valeu. Show. Pegou a lista de exercício? Deus, credo, acabou pra mim. Enfim, entenderam essa situação ou não? Visualizaram ou não? Beleza? Show. Então vamos lá. Preciso das coordenadas do centro dessas duas circunferências. Vou calcular a distância entre esses centros, tá? Que é a distância entre dois pontos quaisquer. Por isso que eu falei, essas primeiras questões eu fiz questão de colocar pra gente assim, trabalhar muitos detalhes, tá bom? Relembrar muitas coisas. Então vamos lá. Depois que eu tiver essa distância entre esses dois centros, né? Que eu vou chamar aqui de C1 e aqui de C2. Professor, essa parte dos minutos que eu não vai contar?
Exatamente. Eu vou retirar esse raio e esse raio. Por quê? Ele quer a menor distância entre elas. Então ele quer isso daqui, olha. Apenas esse pedacinho aqui, tá bom? Porque isso daqui, olha, entre as, na borda da nossa circunferência, de uma está aqui e da outra está aqui, correto? Então essa é a menor distância entre elas. Mais uma vez, ele não está pedindo a distância entre os centros, né? Então vamos lá. Bom, ele me fornece a equação de duas circunferências no formato reduzido delas, correto? Formato geral de uma circunferência, basta a gente desenvolver aquele produto notável que eu vou colocar aqui já na nossa equação, tá bom? E, inclusive, a gente encontra também essa distância aí, essa equação da circunferência através do Teorema de Pitágoras, tá bom? É justamente através de Pitágoras que a gente encontra essa equação. E aí nós ficaremos com x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Essa é a equação no seu formato reduzido, no qual a e b são as coordenadas do centro dessa circunferência. Ok? Beleza? O que a gente faz? Aqui, olha, vamos anotar aqui de C1 as coordenadas do centro e o raio, e de C2 as coordenadas do centro e o raio. Aqui raio 1 e aqui raio 2. Beleza. Depois a gente faz a distância entre esses centros. Galera, quais são as coordenadas do centro de C1? Fala pra mim. Aqui, olha. Menos A igual a menos 1. 1. Correto? Menos B igual a menos 2. 2. Então essas são as coordenadas do centro. R ao quadrado igual a 1. Então R é igual a raiz quadrada de 1. 1. Agora aqui, ó. Menos A igual a 2. Então A é menos 2. Menos B igual a menos 1. Então B igual a 1. R ao quadrado igual a 1. Então R é igual a 1. Pronto. Tenho as coordenadas dos centros dessas duas circunferências. Calculo a distância entre elas. Ok? Então vamos lá. D. Vou colocar aqui D. C1. C2 é igual a raiz quadrada de x2 menos x1, tá? Aqui, olha. Menos 2 menos 1 ao quadrado mais 1 menos 2 ao quadrado, ok? Tranquilo, galera? Só fazer a distância entre dois pontos, que mais uma vez também, ó, Pitágoras, beleza? Ok? A gente utiliza o Teorema de Pitágoras para cálculo dessa distância entre esses dois pontos. Isso é igual a raiz quadrada de menos 2 menos 1, menos 3 ao quadrado, 9. 1 menos 2, menos 1 ao quadrado, 1. Isso é igual a raiz quadrada de 10. Só que raiz quadrada de 10 é o quê? C1, C2, correto? Se ele quer a menor distância entre essas circunferências, nós calculamos isso daqui, correto? Então eu tiro esse raiozinho e esse raiozinho. Ele quer apenas essa distância aqui. Ou seja, D é igual a raiz quadrada de 10, menos o raio dessa, 1. Menos o raio dessa, 1. Isso é igual a raiz de 10 menos 2. É uma questão rápida? É. Uma questão bem rápida. É só você enxergar essa situação, porque a distância, a menor distância entre essas circunferências, é a distância entre esses, entre aspas, né? Entre essas extremidades aqui. Foi? Então, mais uma vez, só encontramos as coordenadas do centro, que rapidamente você encontra, e calculamos a distância entre eles. Beleza? Lembrando que, mais uma vez, essa é a equação reduzida da circunferência. A equação geral dela a gente encontra desenvolvendo esses produtos notáveis aqui, tá bom? E a gente vai utilizar ainda na aula de hoje. Dá uma copiada aí.
Tá filmando. Oi? Tá filmando. Ah, eu esqueço. Tava fazendo live também, não? Tá gravando. Só gravando, né? E aí, galera, entenderam ou não? Entenderam, né? Beleza, qualquer coisa é só chamar. Essa é a questão 2. Oi, Lila. Oi, Analisa. Tudo bom? Beleza. Pessoal, boa tarde. Boa Deixa eu tarde. só te perguntar um negócio rapidinho. Aham. Que horas que vai terminar sua aula aqui? Aqui é 4 horas. Tem problema eu chamar o Sérgio pra gente sentar rapidinho pra conversar sobre Problema aquele algum. conteúdo Problema da algum. UERJ? Sem Pra problema. gente planejar as aulas de dezembro? Ele tinha até comentado de amanhã, mas pra mim também seria melhor hoje. Hoje, Isso. 4 horas pra falar com ele. Oh, então. perfeito. Tá? Beleza. Valeu. Show. Beleza. Considere a reta R, né? Y igual a 2x. Seja A 3 e 3, o vértice de um quadrado ABCD. Então, ó. Quadrado. Vou botar A aqui, tá? Então, A, B, C, D. Ok? Cuja diagonal BD, aqui olha, essa diagonal, opa, deixa eu apagar aqui que eu já vi uma outra coisa, não. Essa diagonal BD está contida em R. Então, ó, essa é a reta R, né? E essa é a diagonal BD. Tá? Vou chamar de Dzinho. Reta R, né? De equação y igual a 2x. Beleza. A área desse quadrado é... Galera, para cálculo da área de um quadrado, eu preciso da medida do lado, correto? Não é isso que eu preciso? Então, vocês concordam, dando uma olhada ali, vocês concordam que a distância entre A e essa reta R é metade da diagonal? Vê se dá para enxergar isso. Dá para enxergar, né? A distância entre o ponto A e aqui, olha, isso daqui é exatamente o que? A diagonal do quadrado sobre 2. Correto? E se eu tenho a medida da diagonal, ainda que seja metade, a gente sabe que a diagonal de um quadrado, inclusive a gente viu na última aula, é a medida do lado vezes a raiz quadrada de 2. Correto? Ou seja, se eu calcular a distância entre esse ponto e essa reta, eu tenho exatamente metade da diagonal. Só preciso que vocês me lembrem, como a gente calcula a distância entre um ponto P, na verdade entre um ponto A, que é esse daqui, e uma reta R. Como é que é mesmo? Módulo D, AX mais sobre raiz quadrada de... Ok? É assim que a gente calcula a distância entre um ponto e uma reta. Beleza? Lembrando que isso aqui é D sobre 2. Ok? Beleza? Ou não? É metade da diagonal. Então vamos lá. Distância entre esse ponto e essa reta, eu já quero escrever que é a diagonal sobre 2. Beleza? É igual a... Na verdade, aquela equação ali está no formato reduzido, né? Y igual a 2x. Se a gente encontrar o formato geral, só
Só jogar esse carinha para lá, né? Eu fico com 2x, vai para lá, menos y igual a 0, ok? Beleza? Só para a gente ter o formato geral da nossa equação. Então vamos lá. A, 2 vezes x, 3. Mais b, menos 1. Menos 1. Vezes y, 3. Lembrando que aqui é x e y, tá, galera? Oi. Ó, A, B e C são esses coeficientes aqui, ó, da equação da minha reta, ok? X e y são as coordenadas do ponto que ele fornece. E a gente está calculando a distância entre esse ponto, 3, 3, e essa reta, 2x menos y. Beleza? Show. Tá, A, 2 vezes x, 3, mais b menos 1 vezes y, 3. Beleza? Mais c, aqui olha, o termo independente ali a gente não tem, né? Beleza? Sobre o quê? A raiz quadrada de a ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Ok? 2 vezes 3, 6. Beleza? Menos 1 vezes 3, menos 3. 6 menos 3 dá 3. Sobre o que, galera? Ó, 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. Sobre a raiz quadrada de 5. Beleza? Tá vendo isso daqui, olha? Então, quanto que vale D sobre 2? Ó, 3 sobre raiz de 5. Só que como a gente calcula a diagonal, aqui, olha, L raiz de 2. Correto? Esse 2, que está aqui dividindo, ele vai para lá o quê? Multiplicando. Então, 2 vezes 3, 6, sobre raiz quadrada de 5. Como é que eu calculo a área do quadrado mesmo? Que é a área que ele quer, não é? Na medida do lado ao quadrado. Então, esse raiz de 2 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Eu fico com L igual a 6 sobre, aqui ó, raiz de 2 vezes a raiz de 5, raiz quadrada de 10. Basta elevar ambos os lados ao quadrado, que eu tenho a medida da área desse quadrado. L ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Raiz de 10 ao quadrado, 10. Beleza? Ele deixa assim mesmo? Ou divide 3,6 ali? Ou simplifica? Simplifica? Beleza. Então, ó, L ao quadrado é justamente a área. Por 2, 18. Por 2, 5. Então, assim, muitas questões que você pega, você, caraca, como é que vai ficar essa situação? Da mesma maneira que eu comentei com vocês quando a gente trabalhou com áreas de figuras planas e sólidas, né, naquele aulão, em algumas situações é interessante você fazer um esboço. Tá vendo como fazendo o esboço se torna uma questão simples de ser resolvida? Porque quando você marca esse ponto e a reta aqui, você já consegue enxergar que essa distânciazinha é metade da diagonal. Ou seja, você simplesmente vai calcular a distância entre um ponto e uma reta. E a gente sabe que isso cai aos montes, né? Foi ou não, galera? Foi, né? Vamos dar uma copiada aí. Já foi, né? Tá gravando, né? Tá gravando.
sejam os pontos A e B vértices consecutivos de um quadrado. O comprimento da diagonal desse quadrado é... Galera, acabamos de utilizar isso, né? A diagonal de um quadrado é a medida do lado vezes a raiz quadrada de 2, correto? Se ele fala que A e B são dois vértices consecutivos, eu posso calcular a distância entre esses dois pontos que eu tenho a medida do lado, correto? Tendo a medida do lado, só multiplicar pela raiz quadrada de 2, ok? E aí a gente simplesmente vai fazer o cálculo da distância entre dois pontos quaisquer. D, AB, é igual a raiz quadrada de xb menos xa, yb menos ya, né? Então, ó, 2 menos 1, eu fico com 2 mais 1 ao quadrado. E 1 menos 5 ao quadrado. Dois mais 1, 3 ao quadrado, 9. 1 menos 5 menos 4 ao quadrado, 16. Isso é igual a raiz quadrada de 5, de 25. Isso é igual a 5, beleza? A medida da diagonal é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Então, 5 raiz quadrada de 2. Tranquilo, né? Bom, já nessa questão 4, ele fala, dados os pontos A e B do plano cartesiano, o ponto de interseção da mediatriz do segmento AB com a bissetriz dos quadrantes pares tem abscissa igual a, mais algumas situações aí para a gente relembrar, né? Essa, eu vou até fazer um esboçozinho, só para facilitar a visualização, ó. Aqui, ó. Então a gente tem 2 para x e 1, 2, 3, 4, 5 para y. Esse é o meu ponto A, tá? De coordenadas 2 e 5. E B, 4 para x e 1 para y. 4 e 1. Beleza. Aí ele fala o ponto de interseção da mediatriz do segmento AB. Galera, eu tenho segmento AB e eu preciso que vocês me lembrem o que é mediatriz, galera. A mediatriz, né, quando a gente trabalha lá em sevianas, por mais que não seja uma seviana, porque para que seja seviana tem que partir do vértice do triângulo, e a mediatriz, com exceção do triângulo isósceles, né, partindo do vértice superior e do triângulo equilátero, ela não é considerada uma seviana, mas é considerada uma linha notável. Mas a mediatriz é um segmento que passa pelo ponto médio e de maneira perpendicular, né? No caso do triângulo equilátero, todas elas são iguais, mediana, bissetriz, altura, mediatriz, tá? Ou seja, ele está falando desse segmento aqui, ó, tá? Essa é a mediatriz do segmento AB. Então, primeiramente, a gente sabe que ela vai passar pelo ponto médio desse segmento, ok? Tá. Ele fala com o quê? Bissetriz dos quadrantes pares, galera. Então, só um esboço rápido aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, a gente teve questão da DA falando sobre isso, tá, galera? Falando sobre a bissetriz dos quadrantes. Essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa é a bissetriz dos quadrantes pares. Características delas. Na bissetriz dos quadrantes ímpares, qualquer ponto que eu pegue, seja no primeiro ou no terceiro, terá o mesmo módulo. Por exemplo, 1 e 1,
2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Aqui, menos 1, menos 2, menos 1, mais 1. Caramba, menos 1 e menos 1, menos 2, menos 2, menos 3 e menos 3. Beleza? Então a característica... Deu o caô aqui? Vamos finalizar essa daqui, a gente pede lá. Então o que acontece? Essa bissetriz dos quadrantes ímpares, a característica dela é que x igual a y, correto? Então, nós temos aqui y igual a x, beleza? Ou x menos y igual a 0, né? Já na bissetriz dos quadrantes pares, o que acontece? Nós teremos valores opostos. 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4. Aqui é a mesma coisa, menos 1, 1, menos 2, 2. Ou seja, qual a característica dessa reta? Y igual a menos x. Então, essa é a equação de quem? Da bissetriz dos quadrantes pares. Ok? Beleza? Então vamos lá. Dito isso, posso apagar aquele... vou deixar até esse rascunho aqui. Deixa eu apagar lá. Beleza, galera. Aí, vamos lembrar aqui. Dados os pontos A e B do plano cartesiano. Beleza. O ponto de interseção da mediatriz do segmento AB com a bissetriz dos quadrantes pares tem abscissa igual a. Galera, mais uma vez, a mediatriz ela vai passar pelo ponto médio do segmento. Isso sempre, ok? Então vamos calcular o ponto médio desse segmento. Terá coordenadas XA. Lembra das coordenadas do ponto médio de um segmento, galera? As coordenadas do ponto médio, como o próprio nome já sugere, né? É XA mais XB sobre 2 e YA, YB sobre 2. Ok? Ou seja, 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2, 6 sobre 2, 3. E 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Então essas são as coordenadas do ponto médio. Beleza? Galera, qual o coeficiente angular da reta AB? Lembram como é calculado o coeficiente angular? É a variação de y sobre a variação de x. Né? O delta y sobre o delta x. Quando a gente fala em variação é a diferença, né? Que também pode ser calculada através da tangente de um ângulo. Por falar em tangente, depois eu vou até comentar sobre... Já foi questão de ar, né? Da tangente de ângulo formado por duas retas, né? Daqui a pouquinho eu comento sobre isso também. Beleza. Então o coeficiente angular M da reta AB, lembrando que o coeficiente angular, galera, ele trata da inclinação de uma reta, ok? Então, por exemplo, galera, eu estou falando bastante porque essa questão me dá essa possibilidade, né, de comentar várias coisas em cima dela, né? Então, por isso que a gente está gastando um tempinho nela mesmo. Então, ó, eu tenho essa reta aqui, R, de inclinação θ, ok? O coeficiente angular dessa reta, que olha, como eu falei, trabalha com variação de y sobre a variação de x, justamente porque o coeficiente angular seria a diferença entre esses caras
e esses caras aqui, correto? YB menos YA, XB menos XA. E por isso que o coeficiente angular de uma reta pode ser calculado também através da tangente dela. Porque a tangente, lembra que é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente? Então, coeficiente angular M é igual a YB menos YA, YB menos YA sobre XB menos XA, ok? Ou ainda pode ser calculado através da tangente desse ângulo θ, tá bom? Vai dar no mesmo. E aí, o coeficiente angular dessa reta AB é igual a YB menos YA, eu fico com menos 5, sobre XB menos XA, 4 menos 2. Isso é igual a menos 2. Ok? Tá. Agora, quando a gente falou sobre a mediatriz de um segmento, eu comentei para vocês que além dela passar pelo ponto médio, né, ela passa de maneira perpendicular, ok? Então, além de passar pelo ponto médio, ela passa de maneira perpendicular. Essa é a característica da mediatriz, beleza? Ou seja, a reta que passa por AB e a mediatriz são perpendiculares. E aí, vocês lembram, galera, de perpendicularidade? O que deve acontecer com o coeficiente angular delas? O produto delas deve ser igual a menos 1. Ou uma é o inverso do oposto da outra. Beleza? Você inverte e troca o sinal. Se eu tenho que o coeficiente angular de uma delas é menos 2, o coeficiente angular da mediatriz é igual a o inverso, vou inverter, fico com menos 1 sobre 2 do oposto. Então, 1 sobre 2. Beleza? Esse é o coeficiente angular da mediatriz. Beleza? E aí, galera, qual seria a equação dessa mediatriz? Eu tenho um ponto e tenho o coeficiente angular delas. Correto? Galera, mais uma vez, estou aproveitando essa questão aí para já falar de N detalhes, que aí as próximas a gente já vai ganhando tempo, né? Teve uma questão que a equação estava ali no formato reduzido, né? A gente passou para o formato geral, tá? A equação de uma reta tem o formato AX mais BY mais C, correto? Igual a zero. Se eu quero o formato reduzido, basta isolarmos Y, ok? E a gente sempre faz analogia com a função do primeiro grau, né? AX mais B. Só que para geometria analítica a gente utiliza MX mais N, só por convenção mesmo. Então, essa Y igual a MX mais N, essa é a equação de uma reta, ok? Y igual a MX mais N, no seu formato reduzido. Onde M é o coeficiente angular e N é o coeficiente linear. O coeficiente angular a gente já viu, né, que trata justamente da inclinação de uma reta. O coeficiente linear é o ponto no qual o gráfico corta o eixo das ordenadas, o eixo Y. Beleza? Ok? Esse é o coeficiente linear. Se está cortando aqui, sei lá, nesse ponto em menos 2, N a gente já sabe que é menos 2, tá bom? E aí, eu posso escrever também a equação de uma reta dessa maneira. Se eu multiplico cruzado, eu fico com YB menos YA
igual a M xb menos xa. E aí, se eu tenho um ponto pelo qual essa reta passa, que é o ponto 3, 3, e tenho o coeficiente angular dela, que é M, eu consigo rapidamente encontrar a equação dela. E aí, y menos ya, 3, igual a M, 1 sobre 2, que multiplica x menos 3. Ok? Joga para lá, multiplicando, eu fico com 2y menos 6 igual a x menos 3. E aí eu posso deixar até no formato reduzido, ó. Y igual a, esse 2 multiplicando vem para cá dividindo. Na verdade era só ter trazido o menos 3 para cá, mas enfim. Aí eu fico com x sobre 2 menos 6 vem para cá mais 6. 6 menos 3 dá 3 sobre 2. Beleza, galera? Então, y igual a x sobre 2 mais 3 sobre 2. O coeficiente angular a gente tem, né, que é 1 sobre 2. E o coeficiente linear, 3 sobre 2. Beleza? Dá uma analisada, só para a gente finalizar a questão. Tá. Vai desligar. Pode jogar? Pode. Avisa ela, por favor. Na verdade, o iPhone, peraí. Eu não resolvo aqui. Oi? Não, acho que tem aqui, ó. Cara, pois é, isso que eu tô vendo. Acho que não tá não. O Fábio tentou carregar o celular dele. Fica olhando aí, Fernando, por favor, pessoal. Rapidinho, só pra... Não é sua ou não? Não. Não é nada aqui não.